Por dentro do texto Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. O quinto conto deste livro chama-se Claudius Hermann, nome do narrador, né? Epígrafe retirada de Shakespeare. Êxtase. Meu disfarce como o seu mantém o tempo com moderação e faz uma música saudável. Não é loucura, já disse isso. Bom, o Claudius Hermann, ele conta que essa história se passou com ele em Londres. Ele diz que ele era um cara muito rico. E o Hermann, ele gostava de apostar em cavalos, ok? Ele, inclusive, conta que ele vai multiplicar rapidamente a fortuna dele justamente pelo fato de apostar em cavalos. Mas ele viu um dia uma mulher montada num cavalo. Aliás, esse verbo conjugado aqui, né, é para arrepiar a barba do bode, né? Vissem-la, né? Vejam, né? Se vocês tivessem visto ela como eu, no cavalo negro, com as roupas de veludo, as faces vivas, o olhar ardente, você pensa, nossa, né? É uma musa, uma deusa, uma louca, uma feiticeira, né? Mas ele manda aqui umas ironias, né, cara? Aliás, o Hermann, ele começa a contar a história dele, e os outros que estão na taverna, os outros homens que estão ali, começam a dizer: cara, você tá enfeitando muito essa história aí, tá parecendo um poeta, não sei o quê. Aí ele vai explicar o que é poesia. Meio cento de palavras sonoras e vãs que um pugilo de homens pálidos entende. Uma escada de sons e harmonias que aquelas almas loucas parecem ideias e lhes despertam ilusões como a lua às sombras. Isto no que se chama os poetas. Não esqueçam que o autor deste livro, Álvares de Azevedo, era poeta. Entretanto, este é um livro de contos, é um livro feito em prosa, tá? Aí ele vai continuar a narração. Ó. No fim desse dia que ele viu essa mulher, eu tinha dobrado a minha fortuna. No dia seguinte eu vi ela de novo no teatro. E ele vai dizer que essa mulher era a duquesa Eleonora. Muito bem. Ele ficou obcecado por essa mulher. Para quem ficou meio boiando, presta atenção agora, quem leu o conto, né? E está aqui para entendê-lo melhor, pode ter ficado meio perdido, porque de repente, do nada, ele começa a narrar o texto em terceira pessoa. Só que eu já vou dar um spoiler. Ele narra em terceira pessoa, mas ele está falando dele mesmo. Tá? Ok? 6 meses depois que ele conheceu, que ele viu a duquesa Eleonora, ele diz assim: uma noite tudo dormia no palácio do duque. O duque, obviamente, é o marido dela, né? E ele fala que um homem entrou no quarto da duquesa. Esse homem compraram uma chave e 1 hora a infâmia venal de um criado. Pausa, que aqui tem que explicar o que é isso. Ele pagou uma grana para ter essa chave. Ele pagou uma grana para esse empregado deixá-lo entrar no quarto da duquesa e não fazer nada. Segue. Esse homem jurava que nessa noite gozaria aquela mulher. Olha o comentário do Claudius Hermann. Quanto a esses prejuízos de honra e adultério, não riais deles, tipo, não dê risada disso. Não que ele, o cara que está no quarto, que é o Hermann, ria disso. Amava e queria. A sua vontade era como a folha de um punhal ferir ou estalar. Eu comentei isso no vídeo anterior. Parece que para essa rapaziada o mais importante é ter a mulher, literalmente, custe o que custar nesse caso, né? Mas lembra que o cara tá no quarto ainda, não aconteceu nada lá. O homem tirou do seio um frasquinho de esmeralda
Vamos entender direito isso aqui, né? Seio é a região aqui de cima, né, do peito. Homem também tem seio, tá? O nome que usa é seio, né? Só que o do homem não é protuberante quanto é o da mulher. Então é como se ele tivesse guardado alguma coisa no bolso da camisa. E isso que ele guardou era um frasquinho de esmeralda. Levou-o aos lábios entreabertos dela. Ela está deitada na cama. E verteu-lhe algumas gotas que ela absorveu sem senti-las. A bebida era um narcótico, onde se misturaram algumas gotas daqueles licores excitantes. O homem era Claudius Hermann, ele vai explicar. Não, aquele cara sou eu. Pessoal, ele tá dopando a mulher. É tipo um Boa Noite Cinderela, é. Só que além disso, existe ali uma substância excitante, um afrodisíaco. Eu sei o que você deve estar pensando, né? Pô, mas a mulher vai se envolver com o cara e vai saber o que está acontecendo? Eu acho que não, né? Mas, segue lá, ó. Uma semana se passou assim, todas as noites eu bebia nos lábios a dormida um século de gozo. Então ele transava com a mulher e ela não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Uma noite, era depois de um baile, eu a esperei na alcova, no quarto, escondido atrás do seu leito. Gente, olha que barbaridade. Vamos lá. De novo, né? Isso é muito inverossímil, mas vamos lá, né? No copo cheio da água, ele tinha colocado as últimas gotas do frasquinho lá, entendeu? Quando entrou ela com o Duque. Ah, então não tinha ninguém no quarto agora. Não, agora não. Mas eles chegaram lá. E o Duque teve sede. Bebeu algumas gotas. Ela tomou-lhe o copo e bebeu o resto. Então fica subentendido aqui, para nós, que o Duque dormia num quarto e ela dormia nesse outro quarto, tá? E aí o nome do cara é Máfio, ou Mafio, eu não sei como é que pronuncia, não tem acento, vou chamar de Mafio, né? Então a esposa diz: virás hoje, Mafio? Sim, minha alma. E eu na sombra sorri, porque sabia que ele não havia de vir. Gente, o cara vai estar dormindo, porque tomou lá, né, ficou chapado com narcótico. Bom, ele esperou ela dormir. Como o marido não ia voltar pro quarto, o que ele fez? Presta atenção. Ergui-a do leito, corri com ela pelos corredores desertos do palácio. Passei pelo pátio. A última porta estava cerrada, fechada, abria. 1 hora depois amanhecia. Breve, estivemos fora da cidade. Então, ele conseguiu sequestrar a mulher, velho. Paramos numa estalagem. Estalagem é um hotel, tá? Vamos colocar assim, fica mais fácil para entender. E ela acordou. É um sonho, murmurou. Onde estou? Quem é esse homem encostado em meu leito? Gente, ela não tem a menor ideia de onde é que ela tá. Ela não tem a menor ideia de quem é Claudius Hermann, tá? E ele vai contar tudo para ela. E ele diz assim: Eleonora, resolve-te. Porque ele vai dizer para ela assim: ó, aconteceu tudo isso aqui que eu te falei e tal, e eu queria ficar com você. Resolve-te, seja uma decisão firme, sim, mas pensada. Lembra-te que hoje não poderás voltar ao mundo. O Duque Mafio seria o primeiro que fugiria de ti. A torpeza do adultério cintilaria ele nas tuas faces. E ele te amaldiçoaria. Veja que o cara também tá dando uma revertida na situação dele aqui, né, meu? É como quem diz: você que é adúltera, não eu. Então, se você voltar pro teu marido, é capaz dele nem querer te receber. Bom, Claudius tirou do bolso um papel amarelado e amarrotado, atirou na mesa e Johann leu. Isso aqui
já é dentro da taberna. Porque o Claudius Hermann vai dizer que ele fez um poema para a mulher. E o pessoal não acredita e tal, e o poema tá ali guardado. Gente, o poema é bem longo, tá? Se você tiver o livro em casa, por favor, né? Dê uma lida, vocês vão ver que o poema é bem comprido. Mas aqui temos apenas um trecho. Não me odeies, mulher, se no passado nódoa sombria desmotou minha vida. É que os lábios queimei no vício ardente e de tudo descri com fronte erguida. Aí segue. Tá, beleza. Ele deixou a mulher pensando. Pensando. Até que ele retorna. Eleonora, sim ou não? Então, ele quer saber se a Eleonora vai fugir com ele ou não, porque eles querem fugir. Ele quer fugir com ela, né? E ela diz, irei contigo. E desmaiou. Atenção, quem desmaiou? O Claudius Hermann. Tá? Esses pontinhos que você tá vendo aí, aparece no livro, tá? E aí uma informação, né? Aqui parou a história de Claudius Hermann. Ele abaixou a cabeça na mesa e não falou mais. Alguém vai perguntar, dormes, Claudius? Por Deus! Ou está bêbado ou morto? Né? Tipo, caramba, o que aconteceu com o cara? Fica todo mundo, pô, e aí, cara, como é que terminou a história e tal, né? Queremos saber. E aí o Arnold vai terminar a história. Um dia, Claudius entrou em casa. Encontrou o leito ensopado de sangue. E no recanto escuro da alcova da cama, um doido abraçado com um cadáver. O cadáver era o de Eleonora. O doido era o Duque Mafio. Claudius soltou uma gargalhada, caiu ao chão, estava ébrio, né? Estava bêbado. Arnold estendeu a capa no chão e deitou-se sobre ela. Daí a alguns instantes os seus roncos de barítono se mesclavam ao magno concerto dos roncos dos dormidos. Se você está vendo aí os vídeos na ordem, lá no começo já tínhamos a informação de que havia gente dormindo já na taverna, né, pessoal cansado ou bêbado. E assim termina mais um conto de Noite na Taverna.